busco, né, na minha página, motivar, inspirar mulheres a ter uma mentalidade mais próspera, né? Mudança de mentalidade, porque eu vivi isso na prática, né? Eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade muito deficiente, assim, muito fraca. E muitos projetos, igual eu já tive vários negócios, já mexi com várias coisas, desde cesta de café da manhã, telemensagens, venda de bijuterias, muita coisa. E sempre acontecia alguma coisa e não vingava, não dava certo. E isso sempre me frustrou muito, porque chegou um ponto de eu querer desistir. Olá, continuando aqui com esse grande projeto, né, que é um braço do Construct Connection, que é a Imperium Mindset. Agora a gente vai conversar com a anfitriã de todo esse projeto. Agora a gente vai conversar aqui com Elisandra Oliveira. Seja bem-vinda, Elisandra. É uma Muito honra, obrigada. um prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Um prazer e muito obrigada por esse convite. Fico muito lisonjeada. Prazer estar aqui. Obrigado, vai ser fantástico. Eu tenho certeza que você vai ter bastante conhecimento, né, para agregar na vida das pessoas que vão estar assistindo esse podcast. Mas vamos começar logo, que eu também estou bem curioso, né, para saber de muitas coisas aí, de projetos novos, de tudo que está vindo. Você falou para nós que vem lá de Minas Gerais também? Sim, sou mineira. De qual cidade? Governador Valadares, a famosa Governador Valadares, Valadola. Valadola, boa. Tem mais pessoas de Governador aqui do que lá no Nós Brasil. Desbravamos esse lugar aqui. Eu acho que nós começamos, né, a todo esse desbravamento mesmo, essa descoberta dos Estados Unidos, essa oportunidade. E aí, depois disso, não parou mais. Não parou mais. Começou a vir gente de todo lugar, Todo lugar. E quando você veio para cá, você veio diretamente para a Flórida, onde você mora hoje? Sim. Nunca morou aqui no norte? Nunca morei aqui no norte. Já fui direto para a Flórida. Mesmo? Uau. Dizem que para algumas regiões lá no Brasil, o frio daqui não combina, né? Não. Foi esse o motivo? Até que não. Eu fui para a Flórida porque, na época, eu era casada com outra pessoa e ele já estava lá. Então, eu fui, né, para ficar. A gente foi para ficar junto, mas acabou não dando certo. A gente se separou e tal. Inclusive, a minha irmã, minha única irmã, ela morava aqui no norte na época. Na época, ela morava em Oswego, que é em Nova York. É uma cidadezinha bem pequenininha de Nova York, bem próxima ao Canadá. E eu fui para a Flórida. Eu falo, graças a Deus que eu fui para a Flórida, porque se eu tivesse vindo para cá, eu não sei se eu ficaria. Porque eu demorei muito tempo, na verdade uns 2 anos, para começar a gostar dos Estados Unidos. Porque quando... Você acredita? Não acredito. Porque é tão fácil gostar daqui, né? Demais. Mas a minha mentalidade, quando eu vim pra cá, não era... Eu não queria ter vindo. Então, eu vim por causa de um sonho de uma outra pessoa, que era esse meu ex-marido. Era o sonho dele de morar nos Estados Unidos. Então, eu vim mais por causa dele, não porque eu tinha o sonho de vir para os... Apesar de ser valadarense e ter, né, vários parentes aqui, primos, muitos parentes morando aqui, inclusive em Framingham, né, Newark. E eu não tinha muito esse sonho de vir para cá. Estava construindo toda uma vida lá, sempre fui muito empreendedora, então, na época, eu já estava trabalhando com estética e tudo. Mas eu tive que tomar uma decisão na época e acabei vindo. Então, quando eu cheguei aqui e tive que começar tudo do zero, né? Eu falo que a gente nem começa do zero, eu acho que a gente começa do -0 aqui, no negativo. E isso me abalou muito. Então, assim, eu demorei porque eu só via o lado ruim das coisas. Eu não conseguia ver o lado positivo de estar aqui, né? Por já estar fazendo as coisas que eu queria lá no Brasil. Então, eu demorei uns 2 anos para começar a gostar. E estar na Flórida me ajudou por causa do clima, né? De ser calor, estar na praia, essas coisas. Então, é muito parecido com o Brasil.
E eu me identifiquei mais. Eu acho que se eu tivesse vindo aqui para o norte, por mais que aqui é maravilhoso, é lindo, as paisagens aqui, é tudo muito lindo, mas o frio é uma coisa que não me encanta muito. Então eu acho que eu não ia conseguir muito, não. Não ia conseguir. Lá você teve uma melhor adaptação, A melhor adaptação. E você já foi morar direto no litoral? Direto. Qual é a cidade que você está morando hoje? Hoje a gente mora em Boca Raton. Mas não morava antes? Antes, eu comecei... Quando eu cheguei, eu morei em Pompano Beach e também tem essa questão, porque Pompano Beach e Deerfield são comunidades brasileiras ali, é muito grande. Uau. Então tinha tudo, muitos amigos, né? Eu fiz amizade muito rápido, fácil, por ter uma comunidade brasileira muito grande, restaurantes, supermercados. Não tem então como você sentir tem, saudade, né? você tem um acesso a coisas brasileiras e as pessoas muito maior. Então isso também contribuiu muito, né, para a minha adaptação aqui. Entendi, legal. Eu só queria voltar um pouquinho ali em Valadares. Eu não sei se é verdade isso, mas dizem que as crianças nascem lá quando entendem alguma coisa da vida e começam a fazer o projeto de vida, é projeto United States. United States. Não tem como. Isso é uma brincadeira, tá? Mas no fundo, querendo ou não, porque é algo muito intenso lá, né? Então, não tem como. Tem como, né? A verdade porque a gente está falando isso agora, porque já tem muitas pessoas aqui, mas quando começaram a emigrar mesmo brasileiros, né, do Brasil aqui para os Estados Unidos, a maioria veio dali, né? Da região de Minas Gerais, sim, e principalmente de Governador Valadares, sim, né? Sim. E porque ali também houve, eu acho que, muito business para trazer pessoas para cá, né? Então, exato, onde que alastrou bastante. É. Mas legal. Agora, então, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi que você conheceu o Bruno, vamos dizer assim? É. Como é que se aliou ao Bruno e hoje vocês estão montando esse império aí? Pois é, ele também é de Minas Gerais, de Uberlândia, né? Eu falo que a gente saiu de Minas para se conhecer aqui nos Estados Unidos. São da mesma cidade lá? Não, ele é de Uberlândia. E você é de Valadares? E eu de Valadares, okay, isso. Mais mineiros, e a gente acabou conhecendo num lugar brasileiro. A primeira vez que eu o vi foi num restaurante brasileiro, lá estava acontecendo um evento e tal, e a gente se conheceu lá mais por alto e tal. Depois a gente veio se reencontrar em um encontro que uma amiga em comum fez na casa dela, e ela fez para alguns amigos, eu estava lá, ele também, e a gente se reencontrou. A partir dali a gente começou a conversar, né, trocar mensagens, telefone, sair juntos, e aí a gente começou a namorar. Que legal isso, que legal. E vocês começaram depois de quanto tempo a empreender juntos? Olha, a gente demorou um pouquinho, a gente começou a namorar, na época eu era faxineira, eu trabalhava limpando casa e ele instalando piso. Certo. E eu sempre tive a mentalidade empreendedora, mas muitas coisas aqui me travavam, né? Principalmente minha mentalidade me travava muito aqui. Ele também, quando eu conheci, o que me atraiu mais nele, né? Porque ele era muito novo dos Estados Unidos, ele tinha um ano só, então assim, estava começando a vida dele, ele ainda estava começando a se profissionalizar na instalação de piso e tudo, mas ele tinha a mente muito para frente, assim, sabe? Ele mostrava para mim que isso ali era provisório. Ele estava ali, por enquanto, fazendo aquilo, mas os sonhos dele, a cabeça dele, era tudo muito grande. Isso eu ficava muito admirada com ele em relação a isso, porque ele tinha sempre um propósito, né? E foi isso que eu acho que me conquistou nele. Que legal, né? Não, isso é interessante, porque quando você vê uma pessoa realmente que ela tem um sonho, né? Tem um propósito, né? Tem um objetivo certo, muito simples. E se você também for ambiciosa nesse sentido, né? Exato. Não tem como dar errado, né? Mas aí, concluindo a sua pergunta, eu fiquei passando um tempo na faxina, ele também aprendendo a profissão de instalador de piso e tal, até que surgiu a oportunidade dele abrir uma loja de
venda de revestimentos, né, de piso, banheiro, essas coisas. Uma pessoa para a qual ele prestava serviço estava fechando a loja, então ele, né, vendeu até num preço muito bom. E ele sempre teve esse sonho, viu a oportunidade, a gente conversou e acabamos comprando esse negócio dele. E aí eu decidi sair da faxina, né, entreguei as minhas casas e entrei junto para ele na construção. E eu sempre na parte ali administrativa, no escritório, e ele nas obras, né, de frente nas obras ali. Foi aí que a gente começou a empreender juntos. É mesmo? É. E foi, então, seu primeiro empreendimento ali? Foi. Aí, depois disso ali, veio o Dr. Phil já em seguida? Isso, aí a gente já conhecia o Dr. Phil, ele já estava fazendo alguns projetos bem intimistas com ele. E o Dr. Phil, né, foi assim, um mentor nessa época e que deu um suporte, né, em toda essa parte que a gente precisava, da mentalidade, a força para a gente poder pegar esse negócio. E ele incentivou bastante também, porque dá um medo, né? Dá um medo muito grande. Mas a gente já conhecia o Dr. Phil e ele já estava com nós nessa época. Uau, que legal, que legal. E queria te fazer uma pergunta aqui, um pouco pessoal, mas é interessante, porque a gente sabe que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E a mesma coisa, quando a gente vê uma pessoa se tornando um fenômeno, como o Bruno está, né, conquistando muitas pessoas, muitos outros empreendedores, construindo essa conexão, principalmente favorecendo a comunidade brasileira, está fazendo um trabalho incrível. Sim. Eu queria saber de você, qual a forma que você tem utilizado para você apoiar ele, estar ao lado dele, né? Sim. Eu falo que eu comprei os sonhos dele, nunca pensei em trabalhar em construção, nunca me imaginei nesse meio, mas quando a gente está com alguém assim, a gente vê tanto dentro dessa pessoa, né, precisando expandir, eu me senti parte disso, né? Então, os sonhos dele foi os meus sonhos também. E eu vi, através disso, a oportunidade da gente crescer e me senti que eu tinha que apoiar nessa fase, né? E ali a gente seguiu. Mas... não é fácil. Não é um caminho bem complicado, é difícil, ainda mais sendo casal, né? É bem complicado, mas foi muito natural, eu acho, sabe? Eu não senti nem ele forçando na barra e nem eu. Foi, assim, algo bem de boa, tranquilo. Foi acontecendo naturalmente mesmo. Sobre esse acontecer naturalmente, depois eu quero te fazer uma pergunta, mas depois, porque antes eu queria ainda saber de você, porque você falou aí, você comprou o sonho dele, tudo aquela coisa. Agora, um detalhe, você sabia que ele tinha um sonho, você comprou o sonho, mas você imaginava que tudo ia acontecer tão rápido como está acontecendo, esse sucesso todo em tão pouco tempo? Porque é pouco tempo, né? Para construir o que vocês construíram, muitas pessoas levam a vida toda, tem pessoas que ficam a vida toda e não conseguem, e vocês, de uma forma assim espetacular, tem sido fantástico e tem sido rápido. Olha, você acredita que sim? Eu imaginava. Não quero, não de uma forma assim, de querer... Porque desde o início, igual eu te falei, eu via nele um potencial muito grande. E ele sempre foi muito sonhador, ele sabia exatamente onde ele queria chegar. E como eu te falei, foi uma das coisas que mais me conquistaram nele, foi isso. E quando ele começou com tudo isso, o Bruno sempre foi uma pessoa muito fazedor, né? E eu sabia que ele ia chegar, e eu tenho certeza que ele ia chegar muito mais ainda. Esse é só o começo. Com certeza, também acredito. Tenho certeza, para te falar a verdade, porque o que a gente tem acompanhado, assim, esse é o segundo evento que eu estou com vocês, que fui convidado, né, para vir aqui fazer essa cobertura e fazer esse podcast fantástico. Estou muito animado quanto a isso. Mas uma coisa
em relação a isso que eu vejo tudo, eu acho que a determinação, andar com as pessoas certas, né? Como o Dr. Phil e outras pessoas que vocês estão se conectando tem feito a diferença. Mas eu te chamei aqui para falar de você. A gente falou do Bruno, falou do negócio de vocês, mas eu queria saber mais, porque eu sei que tá vindo projeto novo aí. Sim. Já fui nos bastidores, já olhei. Conta para nós um pouquinho sobre as patroas, por favor. Aqui, ó. As patroas aqui. Pois é, esse é um projeto que eu deixei um pouco engavetado nessa época que eu comecei a acompanhar o Bruno, porque a gente tem que ter um foco, né? Certo. E na época o foco era esse projeto da construção em geral. A gente começou com a loja de reformas, depois começamos a construir, e aí surgiu todo esse projeto do Construction Connection. E eu meio que engavetei isso, mas sempre foi um sonho que eu tinha dentro de mim, que eu queria ir para o lado digital. Eu sempre quis isso, eu sempre soube disso, mas nunca consegui colocar em prática. E depois que, né, as nossas empresas já estavam encaminhando, né, de uma forma mais tranquila, a gente conseguiu contratar um pessoal, fazer parceria com muita gente também especializada, cada um na sua área ali. Eu consegui respirar um pouco, porque eu estava muito sobrecarregada, a gente fazia praticamente tudo sozinho, mas depois que começou a andar com as suas próprias pernas, eu me senti na obrigação de abrir essa gaveta, tirar esse projeto e colocar em prática. Eu estou muito feliz, que aí eu sempre quis começar, eu queria começar no YouTube, que é a minha plataforma preferida. Adoro podcast, vídeos longos, conteúdo densos, assim, é o meu forte, eu gosto. Mas eu comecei no Instagram e eu gostei muito, né? E eu tive um crescimento muito bom da forma que eu gostaria. Agora já somos 80 mil patroas aí no Instagram. E eu busco, né, na minha página, motivar, inspirar mulheres a ter uma mentalidade mais próspera. Certo. Né? Mudança de mentalidade, porque eu vivi isso na prática, né? Eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade muito deficiente, assim, muito fraca. E muitos projetos, igual eu falei, sempre tive uma mente muito empreendedora, mas eu me sentia stuck, sabe? Eu me sentia presa, parada, eu não conseguia, às vezes, começava um negócio, um projeto, e eu não conseguia desenvolver, não conseguia crescer. E às vezes eu não entendia por que isso acontecia. Porque eu queria tanto, né? Queria tanto, era tanto, ai, meu sonho. Eu já tive vários negócios, já mexi com várias coisas. Desde cesta de café da manhã, telemensagens, venda de bijuterias, muita coisa. E sempre acontecia alguma coisa e não vingava, não dava certo. E isso sempre me frustrou muito, porque chegou um ponto de eu querer desistir e achar que isso não era para mim. Talvez, certo, né, não é para mim. Talvez tem pessoas escolhidas por Deus que fazem dar certo, né? A gente chega num ponto da vida da gente que a gente acaba pensando isso. Tem os escolhidos de Deus e, infelizmente, não é para mim. Mas, na verdade, depois que eu comecei com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu fui ver que não basta querer. A gente precisa de uma pitada ali de tempero a mais. Eu acho que essa pitada de tempero é a mudança de mentalidade. Enquanto a gente permanecer com a mentalidade de escassez, uma mentalidade deficiente, igual eu falei, a gente não consegue passar para o próximo nível. E a partir daí que eu comecei a adquirir essa mentalidade, as coisas começaram a fluir na minha vida, que as coisas começaram realmente a dar certo. E por eu ter essa virada de chave, eu via várias pessoas ao meu redor, muitas, né, pessoas na mesma situação, e eu falei, eu preciso levar isso. Eu preciso mostrar, eu preciso, né, guiar e inspirar essas pessoas e mostrar para elas que não, o problema pode ser resolvido. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, achando que aquilo não é para a gente. Porque a partir do momento que a gente já teve um sonho, é porque ele é para você. Sim. Deus não te dá um sonho que não é, né, não é para realizar. Não, pelo contrário. A partir do momento que você tem uma ideia, tem um projeto, um sonho, aquilo ali já é seu.
E você tem que saber os caminhos corretos para poder realizar. E ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade forte, é o principal disso. Sim. E é isso que eu levo no meu Instagram, é o conteúdo que eu gosto de compartilhar e transmitir aí para minhas patroas. Eu gosto de chamá-las de patroas. Porque muitas delas, ó, pra você ver a mentalidade, né? Muitas delas eu respondo os direct, falo, e aí, patroa, tudo bem? Ela fala, não sou patroa, não, você que é. Você é sim patroa, todo mundo é patroa. Não importa se você... Não é só sobre ser dona de algo, é ser dona do seu nariz, de você, independente da escolha que você faz para sua vida. Então, se você é dona de casa, se você cuida do seu lar, dos seus filhos, do seu marido, você é patroa. Você comanda ali, você é a proprietária daquilo ali. Claro. É um empreendimento, porque, querendo ou não, uma mulher é a coluna da casa. Né? A mulher está ali e está sempre administrando a casa, a família, de uma forma para que tudo flua de uma maneira leve, boa, para que o marido tenha um suporte para estar trabalhando, para trazer o sustento para casa. Então, sem essa administração dela, nada disso ia estar acontecendo da forma fluida, né? Então, ela é sim patroa, ela administra e ela sabe muito, tanto quanto uma mulher que está ali atrás de um negócio, de um business, né? Ela sabe tão bem quanto, né, essas mulheres sim. que estão ali. E como eu tive sempre uma mentalidade empreendedora, eu quero, né, trazer isso para elas, que elas também, se elas quiserem empreender, quer fazer um negócio dar certo, se ela mudar a chavinha certa, mudar a mentalidade certa, ela pode estar fazendo isso, mesmo nas condições que elas estão hoje. Porque muitas pessoas levam em consideração o lugar que ela está agora. Tá muito ruim agora, eu não tenho dinheiro, né, eu não tenho recursos. E é isso que eu tento mostrar, porque sempre tem uma maneira de você fazer algo acontecer, independente da situação que você se encontra hoje. Então é isso que eu tento trazer. Nossa, é muita coisa, né? No começo eu ia perguntar assim, será que é algo para tornar as mulheres independentes? E não. Sim, agora eu vi que mas de uma outra forma. Eu antes, né, na verdade, de fazer essa pergunta para você, quando eu vi falar, as patroas, será que é um programa assim para... tipo assim, desculpa a ignorância, mas tipo, vocês não dependem de um homem para viver, mas não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é para você, mulher, adquirir um mindset para você estar preparado. Porque quando você falou ali de mulheres que hoje são apenas dona de casa, apenas dona de casa... Que é muita coisa. E demais. E eu digo uma coisa para você, depois, porque eu sempre quis fazer, antes de vir para cá para os Estados Unidos, sempre quis fazer meus negócios independentes. Sim. Eu sempre deixava a minha mulher cuidar da casa e eu tomava as decisões. Depois que eu passei a trazer ela para o meu lado, para ela tomar as decisões, às vezes até mais decisões do que eu, né? A última palavra vai ser a dela, as coisas mudaram. O casal, ele é feito para andar junto. Sim. E é fantástico isso. Agora eu te pergunto, você hoje está com a rede social, você está influenciando na rede social, mas está vindo algum projeto por aí, não? Sim, Quer dar um spoiler? A gente está com um projeto de trazer um conteúdo mais denso, né? Certo. E seria os primeiros produtos digitais voltados para mudança de mentalidade, com mentorias, cursos também. Interessante isso. Tipo, vocês vão ensinar as pessoas, as mulheres que querem ser empreendedoras nesse sentido, caminhar junto com elas, tipo, você falou de mentoria, né? O Bruno até não queria que falasse mais da mentoria, falar mindset, né? Mas, independente, esse cuidado, você, digamos, pegar as pessoas pela mão e ajudar elas a caminhar com elas durante um tempo até elas aprenderem a caminhar sozinhas, basicamente isso? Exatamente. Que legal isso. É esse o pensamento. Assim... Na minha época, eu falo, a gente não tinha muito isso, né? Era cada um por si, Deus por todos. A comunidade brasileira, infelizmente, às vezes é um pouco desunida, né? Não dá esse suporte. Bastante. Então, eu senti essa falta, sabe? Às vezes a pessoa só quer uma mão ali, né? Só precisa de uma mão. Às vezes não tem dentro de casa, porque normalmente isso acontece mesmo, né? Os últimos a darem valor mesmo e dar um empurrão ali que precisa
tá dentro de casa. E às vezes precisa disso. Eu quero ser essa mão, sabe? Esse apoio de estar ali do lado e ajudar em tudo que eu puder. E através desses produtos digitais, eu acho que eu vou conseguir atingir o máximo de mulheres possíveis. E igual você falou, a questão de ser patroa, que todo mundo às vezes acha, é independência. Sim, independência, mas independência no geral. Não necessariamente, eu não vou fazer aquele papel aqui de feminista, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu não gosto que me coloque, porque eu chamo as minhas meninas de patroas e tal, que eu quero que elas sejam... Sim, eu quero que todas sejam donas do seu nariz, protagonistas da sua história. Legal. Eu me considero que eu sou, mas eu sou casada. Certo. Eu tô com meu marido nesses projetos todos e tal. E por que não? Você pode ser, sim, independente. Você pode fazer aquilo que te completa, que te faz feliz, te faz bem. Mesmo assim, você tá casada, tá com uma pessoa ali e junto, ou você tá fazendo, não necessariamente tá no mesmo negócio, mas é uma questão de apoio também, né? Sim. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais apoio você dá para a pessoa que está do seu lado, nos momentos difíceis, na hora que a pessoa está precisando. Eu estou entendendo agora melhor até o teu projeto e, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista e esse teu programa, acho que ele vai ser bem legal para a mulher mostrar o valor dela, mostrar que ela também, além de uma coluna na casa, ela também tem que ter direito à voz, tem que ter direito à participação de tudo, porque a gente sabe que durante... todo o tempo aí que a gente conhece a história humana aí, os homens sempre tentaram ser os protagonistas das histórias, sim, né? Poucas mulheres aparecem ao longo da história. Isso é importante, surgirem projetos como os seus ali, para as mulheres, digamos assim, se mostrarem sim, que elas são capazes de estarem... Sim, até mesmo porque a mulher, ela acaba se colocando em segundo e às vezes terceiro, quarto plano sempre. É da nossa natureza. Acho que a gente ainda está um pouco enraizado isso, principalmente depois que a gente casa e tem filhos, né? A gente cuida do marido, dos filhos, e a gente acaba se colocando em segundo plano, né? E acaba engavetando os seus sonhos. Igual eu falei nos meus stories outro dia, tá tudo bem se uma mulher quer estar só dentro de casa, igual a gente falou aí, entre aspas, porque tá em casa. Meu Deus, às vezes quando eu tiro o dia para ficar em casa e só fazer as coisas da casa, quando o Bruno chega à noite, eu falo, nossa, eu queria tanto estar lá, vamos trocar. Eu tô tão cansada. Ele olha pra mim e fala assim, às vezes eu prefiro estar num escritório mesmo, fazendo as coisas do dia a dia, porque realmente é muito desgastante ficar dentro de casa, dar conta de tudo. Sim. E só quem tá lá e faz, que às vezes dá valor. E esse fato de não ser valorizada nisso, que eu acho que é o mais frustrante, porque tem muitas mulheres que fazem isso com muito prazer, gosta muito mesmo de estar ali fazendo todas essas coisas, mas no final do dia as pessoas falam, mas você é só dona de casa. Sabe, o não valorização disso é muito frustrante. E às vezes muita mulher quer sair de casa para mostrar, não, eu sei, eu sou capaz de fazer outras coisas. Mas calma, você aí faz tudo muito bem. Eu acho que falta muito essa valorização aí. E, por outro lado, igual a mim, eu estava com o Bruno nesse projeto, tudo, mas ainda estava faltando alguma coisa para mim. A gente tem um sonho, a gente tem vontade de fazer as nossas coisas e a gente não pode deixar isso de lado. Se queima o seu coração, por que não você fazer? E eu acho que é muito errado você deixar isso engavetado e não olhar para isso com mais cuidado e realmente... Porque lá na frente você vai ficar frustrada.
Então, gosto muito de estar junto com o Bruno nos projetos, de a gente estar fazendo essas coisas juntos, mas esse projeto meu no Instagram, com marketing digital, essas coisas, isso me completa. Era um sonho que eu queria. Eu acho que se eu não realizasse isso, eu não ia me sentir feliz e completa, sabe? Então, por que não também? Eu ser dona de casa, ser parceira dele nos projetos e também ter esse projeto. Então, a gente pode conciliar tudo, depende daquilo que você quer. Identificar aquilo que você quer, que te faz bem, e concretizar isso. Então, isso é ser dona do seu nariz, ser protagonista da sua história. É saber fazer conscientemente aquilo que te faz bem, que te faz feliz, que te completa, sabe? Perfeito. Ser protagonista da sua história é isso. Não precisa necessariamente você ser uma CEO de sucesso e tal. Não é só isso. Isso é um projeto de uma grande maioria de mulheres, mas uma outra grande maioria, não, eu quero ficar em casa, cuidar dos meus filhos, eu quero ter um negócio ali informal em casa, isso me faz bem, me faz feliz. Sim, você é protagonista da sua vida, você fez a sua escolha, você sabe o que você quer e você está fazendo isso, sabe? Legal, você respondeu várias perguntas que eu gostaria de perguntar. E até agora, depois eu quero completar com uma pergunta aqui, mas assim, quando você falou, eu até ia te perguntar isso. Por que será que as mulheres, às vezes, não querem ficar em casa? Para mostrar algo que elas são capazes, simplesmente para mostrar para um outro alguém ou por elas mesmas? Eu acho que tem vários fatores aí, tá? Esses anos de vida vendo tudo, eu vejo muitas coisas. Pode ser, acho que muitas delas sim, porque o trabalho de casa não é visto como um trabalho principal. Eu lembro que lá no Brasil eu trabalhava de secretária num consultório médico e eu atendia os pacientes e eu tinha que fazer todo preenchimento de ficha e tal. Aí chegava lá, né, profissão. Aí ele falava, profissão da sua esposa. Aí teve um que virou assim, falou assim, ela é só dona de casa. Falou desse jeito e falou num desdém assim. Caramba. Aí eu olhei para ele, respirei. Falei, olha, se bobear, sua mulher trabalha mais do que você, sabia? Uau. Ela não é só dona de casa, ela é dona de casa. Ela cuida de você, das suas roupas, do seu filho, da sua casa. Gente, não é valorizado de forma nenhuma. Então, tem muitas mulheres que se sentem muito frustradas em relação a isso e se sentem na obrigação de ir para fora, né? Já que isso não vale, né? Então, eu vou fazer uma coisa que vale, por mais que ela queira fazer isso. Eu acho que em outros casos é mais por precisar mesmo. Infelizmente, a gente chegou numa geração, né, que como que eu posso falar sem causar uma polêmica, né? Mas muitos homens acham que tem que rachar conta e dividir conta, né? E muitos homens não assumem o papel de homem da casa e a mulher realmente precisa ir. Entendi. Precisa ir trabalhar de um jeito ou não. Minha mãe mesmo sempre foi muito empreendedora, trabalhou, cuidou de mim sozinha, porque ela era uma mulher sozinha, 2 filhas, e ela teve que botar a cara dela e teve que trabalhar. Teve que fazer, entendeu? Eu acho que hoje em dia, o que eu vejo assim como seria o ideal, né, é o papel da mulher. Eu nunca quero comparar mulher com homem, porque eu sempre vi essa diferença. Claro. Mulher é mulher, homem é homem. Tem um monte de coisa que homem faz que realmente acho que não cabe a nós. Da mesma forma que muitas... Gente, vocês não podem gerar uma vida, né? Sim. Dá licença. É verdade. Gente... Nem quero passar por essa dor. Não é? Então, assim, nós somos mulheres. A gente veio, a gente pode gerar uma vida. A gente fica grávida 9 meses, tem um parto e tudo mais. E isso é o nosso papel, da mesma forma que o homem tem o papel dele. Então, eu não quero entrar em conflito nisso aí, sabe? Eu acho que o homem tem que ser o provedor da casa, sim, né? E a mulher com o lado feminino, com o papel dela, sim. E mais, a mulher, eu acho que ela não tinha que precisar ir para a rua trabalhar, sabe? Eu acho que ela teria que fazer isso se ela quisesse
Certo. Por uma escolha, sabe? Eu falo isso no geral, mulheres que têm um casamento e tal. Se ela é solteira e ela quer fazer... Independente disso, eu tô falando no caso de parceria, sabe? Concordo. Acho que a mulher não tem que dividir conta com o homem. Também concordo. Não sou machista, mas eu concordo. Eu defendo alguns princípios nesse caso, né? Eu acredito exatamente como você colocou. Mas eu queria, assim, vamos entender. O que você acredita que causa essa situação? Isso é uma alienação, né? Desse fato de gerar esse preconceito de que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, que mulher não é vista, uma dona de casa, uma mulher que a profissão depois colocaram dólar, né? Se não me engano. Né? Ou seja, eles tentaram sempre minimizar isso e não deram créditos a isso a vida toda. Por que você acredita nisso? Você acha que é a escola, é a igreja, é o sistema em geral? Quem que tem causado essa alienação? Que a sua luta hoje é para tentar mudar isso, né? Mudar a cabeça, pelo menos, das mulheres. Né? Lógico que você não vai conseguir mudar o mundo, mas você vai fazer a sua parte e vai arrastar uma multidão junto com você. Claro. Mas de quem que você ainda acredita que é a culpa dessa alienação? Acho que a sociedade em si, isso está muito enraizado ainda, né? Acho que isso vem de muito tempo e a gente ainda está sofrendo essas consequências. Está muito enraizado isso na sociedade. E as mulheres hoje, que elas quiserem, sem gerar conflito com os maridos, né? Sem despertar algum ciúme, alguma coisa, de que forma que você aconselha? Eu sei que você vai daqui a pouco estar preparando um curso para isso, tudo mais, mas um spoiler hoje para as pessoas que estão nos assistindo. Que conselhos você daria para a mulher que tem, às vezes, um sonho engavetado como você tinha, para aquela mulher que, às vezes, quer fazer algo ou é submissa ao marido, tem medo? Para a mulher que quer fazer algo diferente e dar o primeiro passo, qual seria o primeiro passo que você aconselharia? Olha... Que pergunta difícil, porque é tanta coisa, o primeiro passo, eu acho que é tanta coisa envolvida, né? Eu acho que, mas a primeira coisa é a decisão. Você decidir e realmente saber aquilo que você quer. Porque, igual eu falei, muitas vezes você engaveta aquilo ali e você renega aquilo, né? Não é para mim, ou não dá para eu fazer. Mas a partir do momento que você tem esse desejo ardente dentro de você e você toma uma decisão, a partir daí eu acho que é o primeiro passo, as outras coisas vão acontecendo melhor, sabe? Eu acho que é a decisão, tomar a decisão. Mas, então, eu sei que você tem esse projeto e tudo mais, e eu queria te perguntar mais uma coisa sobre em relação... Às vezes, tem uma mulher que vai numa igreja, o homem não gosta de ir, esse tipo de coisa. E geralmente, né, já que a gente está falando de casais aqui e tudo mais, e geralmente o que acontece? As pessoas tentam bater de frente, né? Ou às vezes é o homem que vai numa igreja e quer que a mulher vá à força. Às vezes segue uma doutrina, a outra segue outra. Vamos falar aqui só de cristãos, que a gente é. Então... Às vezes, um é católico, o outro é evangélico, aquele tipo de coisa. Que dicas assim você teria para dar para a pessoa não afrontar, mas tudo bem entrar em confronto, mas como mostrar... Eu dei um exemplo de igreja, mas pode ser para uma outra coisa, tipo business. Se você não quisesse apoiar o seu marido, você ia dizer, não, vai cuidar sozinho, com certeza não teria crescido tanto, porque foi muito importante, eu acredito, né? O teu apoio, estando do lado, acreditar no projeto junto. E quando há esse conflito, que o homem ou a mulher, eles não acreditam no mesmo conflito, mas um deles tem a certeza e a convicção de aquilo ali vai dar certo, o outro não sabe e o outro também não tem. Porque geralmente quando um está convicto, vão para a igreja comigo. O outro, não vou, mas também não vai para lugar nenhum. Sim. O que você aconselharia para a pessoa não tentar insistir em algo que possa gerar um conflito no casal, mas que possa atrair essa pessoa a vir junto de livre e espontânea vontade? Sim. Eu acho que, para começo de conversa, eu acho que isso tem que ser definido muito antes da pessoa concluir
e ir já para o casamento. Eu acho que existe namoro, o noivado para isso mesmo, né? Para a gente conhecer melhor um outro e ver se os ideais da outra pessoa está de acordo com os seus ideais. Se essa escolha já foi feita, né, e depois você já está casada, se a pessoa é de uma religião, igual você falou, e a outra é de outra, ou gosta de uma coisa de outra, se você já casou sabendo disso, acho que o respeito ali tem que prevalecer, porque você já, né, já está nesse relacionamento já sabendo disso. Primeira coisa é o respeito. Agora, se você quer atrair a pessoa para aquilo que você quer, aí já começa a mudança de mentalidade da pessoa. Acho que não bater de frente, né, e tentar convencer assim a pessoa, acho que piora um pouco a situação. Eu sempre falo que os exemplos arrastam. Sim. Né? Então eu acho que tem que mostrar primeiro. Igual tem muitas patroas que me mandam mensagem, fala: ai, eu quero tanto fazer tal coisa, mas o meu marido não me apoia nisso. E aí eu pergunto, por que você precisa tanto que ele te apoie nisso? Porque às vezes a gente tem essa necessidade, igual você falou, eu tô indo na igreja, eu quero ir na igreja tal, e a pessoa não vai, não acompanha. Mas por quê? Por que você quer tanto que a pessoa vá? Porque a igreja me traz isso, isso, isso. Então mostra para ela. Dá o exemplo. Então mostra. Porque a partir do momento que você vê transformações e mudanças na pessoa, você vai querer. Porque nós somos assim, né? Sim, com certeza. Em tudo. Né? Os influenciadores ganham tanto dinheiro hoje em dia influenciando pessoas, mostrando. Então, as pessoas querem comprar tal produto porque vê tal pessoa usando. A tal roupa usando. Então, eu acho que é o exemplo. E no negócio, no caso, mostra o resultado. Se você quer tanto fazer esse negócio, vai fazer. Independente se ele te apoiar ou não. Você quer. É isso que está no seu coração. Então, né? A pessoa seguir em frente. Seguir em frente e fazer. Porque tem muita gente que desiste dos sonhos porque a outra pessoa não. Isso não é ser protagonista da sua história. Porque você não pode ficar também vivendo por trás das cortinas. Você precisa. Cada um veio aqui nessa vida por algo, por uma razão. E você tem um propósito aqui. E talvez o propósito seu vai ser diferente do propósito do seu marido, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. E tá tudo bem, mas você precisa fazer isso. Eu não acho que você tem que desistir, que a pessoa tenha que desistir. E tem que mostrar os resultados. E aí, vai lá e mostra. Na hora que você mostrar o resultado, a pessoa vai mudar de ideia. Com certeza. Com certeza vai mudar de ideia. Sim, sim, com certeza. E é legal, assim, pelo exemplo. Liderar pelo exemplo não tem como dar errado. Agora, falando do teu projeto novamente, só uma pergunta. Você já tem data assim prevista? Quando que vão lançar? Data ainda. Ainda não tem. Eu quero o mais rápido possível. A gente está trabalhando firme nisso, mas a gente não tem uma data específica. Ainda estou fazendo alguns ajustes, porque já estou com uns 4 projetos, e eu acho que vai sair tudo assim, em escadinha, sabe? Que legal. Algum desses projetos é um evento tipo o Construction Connection, mas de uma outra forma? Tipo palestra para mulheres? Tem também? Então, eu não penso num evento assim, igual o Construction Connection, mas eu quero uma comunidade, sabe? E criar experiências. Encontros com mulheres. Encontros, sim. Tá, isso voltado 100% para mulheres. A princípio, sim. Lógico, né? As patroas, né? Eu tenho muitos patrões na comunidade também. Eu não posso negar. Sim, legal. Sim, tem até muitos interessante, patrões. Porque o conselho que você está dando para as patroas ali, para as mulheres, pode ensinar os homens ao quê? A entender como também tratar a mulher, como que pode ter mais paciência, como que pode... Algumas dicas que às vezes não faz, pode estar... Opa, a mulher gosta que faça isso, então, por que não, né?
Não é para vocês rirem aí nos bastidores, não. Mas eu tô tentando, né? Vamos lá. Então, olha, que fantástico isso. Esse papo duraria muito. Eu queria muito que um dia você fosse lá no nosso estúdio pra gente gravar um pouco mais quando vocês vierem a Boston de novo, marcar com antecedência. Você, de repente, o Bruno junto a vocês para falarem, né, claro, do empreendimento. Com certeza. Quando for lançar o curso também, se quiser ir antes, vai ser um prazer e uma honra para nós. Prazer então, meu. Elisandra, a gente vai ter que continuar, tem mais algumas pessoas também que a gente vai entrevistar, e hoje, evento curto. Eu queria que você usasse agora essa câmera aí e mandasse aquela mensagem do fundo do coração que você quer passar, ou para as patroas que te seguem, enfim. Fale o que você quiser para a gente analisar. Eu sempre tive essa vontade de estar mostrando o máximo de mulheres possíveis, que elas podem sim sair de uma situação precária. Não importa a situação que você está hoje. Eu acho que é a mensagem que eu mais quero passar aqui. Uma coisa muito simples, mas que para mim foi muito intenso. Eu vivi muito isso e eu achava que não era possível. Então eu quero dizer aqui, não importa a situação que você vive hoje, você pode transformar a sua vida, você pode ser protagonista da sua história, patroa da sua vida. É só começar com essa virada de chave, mudar a sua mentalidade e as coisas vão acontecer para você. Perfeito, que maravilha. Gente, depois disso não tem mais nem palavras. Foi um prazer, Elisandra, estar aqui com você. Obrigada, prazer foi todo meu. É uma honra legal. Tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir, né, você, por exemplo, está ouvindo falar isso aqui agora porque você assistiu. Volta e assiste de novo, presta atenção, pega um caderno, anota insights, porque você compartilhou várias pérolas aqui que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Principalmente muitas mulheres aí. Então, muito legal. E os homens também, porque daí os homens pegam e começam a entender como é que funciona, né? E para de bater de frente. Para de bater de frente. Apoiem. Apoiem. Então, aqui foi mais um podcast do Vida Inteligente. A gente conversou com mais uma vida inteligente aqui. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.